Hoje nós iremos ver como funciona um framework, como fazer um framework, né? E não um framework qualquer, um framework para Web Components nativo, tá? Claro que vai ser uma coisa mais básica, senão ficaria muito longo, mas vamos entender como isso funciona, tá? Tô chegando, vamos ver isso agora. Gotcha, I see it. Yeah, I got him. They're there. Oh my god, dude! You've got to be kidding me! What? Yes! Até o Elon Musk ficou feliz ali. Legal, hein? Vamos ver como que faz um framework então. No total, nós vamos precisar de um seletor, use shadow, template e extend. Vocês vão entender melhor no caminho. Mas o que é esse extend, né? Existem dois tipos de componentes. Web components, né, nativo. Os autônomos e os built-in. Os built-in são novos elementos, só que herdando tudo que um existente já tem. Nesse caso, nós vamos usar tudo que o button tem e adicionar algumas peculiaridades, beleza? Um web component tem um ciclo de vida, né? Ele é criado, ele é destruído e ele tem alterações. Então, nós vamos criar interfaces aqui que facilitam a implementação dos métodos para capturar esses eventos, né? De onConnect, no Angular seria o onInit, onDisconnect, no Angular seria o onDestroy, e nós temos também o input, né? Então, nós vamos criar um decorator para input e ele vai receber um attr change que nós estamos criando aqui, com o nome do atributo, o valor anterior e o valor novo. E isso daqui é para implementar o método onChanges no componente. Nós vamos implementar, vamos criar isso, fazer isso acontecer, e quem for usar o framework vai implementar esse método para conseguir capturar as alterações. Beleza? Bom, então vamos criar o decorator de entrada de dados, ali seria o input do Angular, tá? Então vamos chamá-lo de attr, né? Sendo genérico, podendo passar o tipo dele. O target é a classe do componente, o property é o nome do atributo do componente, e nós vamos usar o attribute changed callback, que é o método oficial dali do Web Component nativo. Ele recebe três parâmetros: nome, o valor anterior e o novo valor. Nós estamos comparando se o nome da propriedade é o mesmo nome que a gente recebeu alterado, vendo se ele mudou, né? Atribuindo o novo valor e usando o método criado por nós ali para trigger de alterações do ciclo de vida com esse valor já encapsulado. Já vamos criar também uma funçãozinha utilitária para caso não tenha um método, a gente adicione ela. Somente para mitigar erros e não precisar ficar fazendo condicionais maiores. Agora sim chegou a hora da verdade. Vamos criar o nosso primeiro decorator de componente mesmo. Vai ser o Element Extend, que é para criação de um componente built-in, né? Aproveitando um elemento já existente e adicionando novas peculiaridades. E lembra do nup ali? Já estamos usando. Então a gente está aqui salvando o valor original dos métodos do ciclo de vida do componente. Guardando isso, se não houver, coloco o nup para não dar erro. Pode ser uma cross-browser, pode ser que não tenha. Então, a hora que a gente intercepta ele e chama ele para o fluxo continuar normal. Só que a gente verifica se o dev criou um método onConnect. E se ele criou, a gente chama um método para ele. Certo? Assim nós estamos criando o nosso próprio método no ciclo de vida. Agora nós fazemos o mesmo com o disconnect. Só que agora nós vamos chamar o onDisconnect, caso o dev tenha criado um. E por fim, nós então criamos de verdade o componente, o novo elemento ali, custom elements define, o seletor configurado, o target, que é a classe do componente de quem está criando, extend, o nome do elemento que ele quer herdar
os atributos, o comportamento, né? No nosso caso é o button, então ele vai herdar tudo que a gente tem de button e nós vamos poder declarar o button no HTML só informando que esse novo seletor agora é esse button. Quando nós estivermos implementando, vocês vão entender melhor. A gente coloca o atributo is e o seletor. Então, o navegador entende que aquele button é o nosso. E uma outra variação é um tipo de componente que a gente usa, um método render, né? Esse método retorna o HTML que vai ser inserido no template do componente. Assim como fizemos no anterior, nós também vamos salvar aqui, né, a referência do método original para usar posteriormente e não interferir no ciclo de vida original. Vamos criar um template, um elemento template, né, para adicionar o HTML ao componente. Então vamos interceptar o método callback, né, igual a gente fez no anterior, para executar o nosso. Só que nesse caso aqui a gente faz um clone do template ali, porque agora nós vamos adicionar HTML, né? Nós não estamos herdando de outro componente. Aqui é o nosso componente mesmo. E use Shadow para ver se ele vai permitir, vai colocar o modo Open ou não, para permitir acesso externo. Se tiver o método render, né, tem que ter. A gente executa o método render colocando esse HTML dentro do elemento. E aí executa o método nativo. Depois disso, verifica se tem um método criado por nós, executa também. E por fim não, né? Aí o método onDisconnect, chamando o nosso, da sequência. E agora sim, por fim, configurando de fato o Custom Element, o Web Component nativo com as configurações na interface inicial. Beleza? E a terceira e última forma que nós vamos utilizar, que é um elemento que o template já vai estar adicionado na configuração inicial ali, passando por parâmetro, igual na interface que nós criamos lá usando o atributo template. E como nós já temos isso, né, agora após criar o elemento template, nós só vinculamos o que nós já recebemos. Daqui para frente é o que a gente viu agora há pouco, cria o método do ciclo de vida, importamos um clone do template e agora nós vamos fazer o append child disso no Shadow DOM do novo elemento. E agora executamos o método do callback, né, para a pessoa que for usar receber esse método quando já tiver o elemento HTML na tela, né, renderizado. E o disconnected quando ele for destruído normal, chamando o original e também o nosso. E agora, por fim, novamente, configurando o elemento para que o navegador saiba da existência dele. Hora da verdade. Agora ficou fácil. Ó, criamos então um button element, herdando o HTML button element, né, o nativo. Importante que eu comente sobre esse método, o método estático, accessor, né, observed attributes. Nele precisa de um array com o nome dos atributos de entrada que vão sofrer alterações. E só assim o navegador vai saber disso e tratar isso como opções de entrada e avisar das alterações dele para que a gente consiga interceptar aquele outro método. Contendo isso, nós podemos agora usar o nosso decorator, né, informando ali, recebendo todas as alterações nele. E aí, para finalizar com chave de ouro, nosso botão vai para a tela, utilizando o nosso decorator, assim como o conversado e combinado. Obviamente, nenhuma dessas etapas mostradas até agora foram rápidas, iguais as mostradas até agora. Eu sofri muito para resumir isso em 10 minutos, né? Mas ninguém quer ver um vídeo muito longo, né? Então, espero que tenham gostado. Não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. Aproveitem, aprendam. Se tiverem dúvida, pode me pingar. Por favor, me pinguem. Estou colocando no GitHub. Tem um vídeo com making off, né, do processo todo, também acelerado assim, igual vocês estão vendo esse agora. E é isso aí. Valeu, galera. Qualquer coisa, só chamar. É nóis. Falou!